Normalmente, quando a gente vê alguma história de assombração, de fantasmas, de espíritos, a gente fica meio cético de imaginar se aquilo realmente aconteceu. Mas quando tem pessoas com credibilidade suficiente pra falar pra você que sim, aquilo aconteceu e aquilo deixou a pessoa com medo, aí você começa a acreditar um pouco mais. No caso dessa história, a gente tem 2 policiais, na verdade até um terceiro, que afirmam que viram aquilo que eu vou contar pra vocês, e inclusive eles se demitiram do trabalho depois disso. Antes da gente entrar no caso de hoje, não esquece de se inscrever no canal. Gente, eu vou pedir muito isso pra vocês, pra gente conseguir bombar os vídeos longos aqui do canal. Sei que muita gente chegou pelos shorts, então assim, se inscrevam, ativem o sininho pra saber quando tem vídeo novo, me sigam nas outras redes sociais, tem vídeo longo 2 vezes por semana, e se vocês conseguirem fazer bombar os vídeos, a gente passa a ter até 3, 4 vídeos por semana, então só depende de vocês, me ajudem lá, por favor, e comentem temas que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Em 2006, um homem chamado Dave Murphy tinha acabado de se tornar um policial na cidade de Salt Lake City, que fica no Utah, nos Estados Unidos. O primeiro trabalho dele, ele foi designado para ser segurança de alguns prédios famosos que tinham na cidade. Então ele ia fazer uma rotação nesses prédios, e o primeiro prédio que ele foi designado foi um teatro. O prédio tinha sido construído mais ou menos ali no começo dos anos 1900, então ele foi designado para lá, ele foi trabalhar lá na primeira noite, mais ou menos em agosto de 2006, logo no comecinho do mês. Quando ele chegou lá, ele conheceu o seu parceiro de trabalho, que seria um outro segurança que iria passar todas as noites ali com ele, chamado Morgan Matthews. O Morgan era uma pessoa 100% voltada para o trabalho. Ele não era de muitos amigos, pelo menos não era essa impressão que o Dave tinha logo de cara quando viu ele. E ele era encarregado de olhar a sala de controle do teatro. Então, quando você estava na sala de controle, tinham várias câmeras por ali. Você conseguia ver várias partes do teatro para ficar monitorando durante a noite, mas as câmeras não eram muito boas. Eram aquelas câmeras que só ficam boas quando tem alguma luz acesa. Como eles estavam de segurança durante a noite, era meio difícil ver alguma coisa que tinha ali, a não ser que alguém acendesse a luz. Então, no primeiro dia dele, eles conversaram um pouco. O Morgan disse que ia mostrar pra ele como que funciona ali as rondas que eles fazem pelo teatro. Basicamente, o teatro tem 3 andares e um porão. Então, o que eles tinham que fazer todos os dias é chegar na sala de controle, dar uma olhada nas câmeras, ver se tá tudo certo, e aí eles tinham que passar em todos os andares do teatro para garantir que todas as luzes estavam acesas, que não tinha ninguém lá dentro, obviamente, e que todas as portas estavam trancadas. Essas rondas eram feitas todos os dias, sem exceção, no começo do turno e no final do turno. E aí o restante do turno eles ficavam dentro da sala de controle, meio que ali olhando as câmeras, não tinha muito mais o que fazer. Então o Morgan foi lá, levou o Dave por todos os andares. Primeiro eles desceram até o porão. O porão era uma sala imensa assim, não tinha nada lá dentro, com exceção de um piano, bem no meio do cômodo. A Arya tá fazendo barulho aqui pra me assustar. Gente, é muito bom ter gato, porque quando você tem gatos, faz um barulho na sua casa quando você mora sozinho, você fala, ah, foi o gato. Nunca foi uma assombração. Só tinha um piano no meio da sala. Eles olharam lá dentro, acenderam as luzes, checaram todas as portas, viram que estava tudo trancado, subiram as escadas e foram verificar o primeiro andar. O primeiro andar, basicamente, era o andar onde ficava a sala de controle. Então eles passaram no primeiro andar, não viram nada, passaram pelo segundo, passaram pelo terceiro, trancaram todas as portas, apagaram todas as luzes e voltaram por fim na sala de controle. Naquele dia, o Dave tinha sentido uma sensação meio estranha, ele ficou meio assustado com aquele teatro. Afinal, era um teatro antigo, e é óbvio que a gente tem um pouco dessa sensação esquisita em prédios antigos, principalmente durante a noite. Ele tentou puxar um papo ali com o Morgan pra ver se ele contava alguma coisa, mas ele tava muito com cara de poucos amigos, não falou nada demais e basicamente os dois nem conversaram. A hora que o turno dele estava acabando, o Morgan parecia muito ansioso pra ir embora o quanto antes. Parecia que ele não gostava de alguma coisa que tinha lá dentro, mas ele não disse nada. Na verdade, o Morgan de fato não gostava de alguma coisa que tinha ali dentro, mas ele só contaria isso pro Dave algum tempo depois. Bom, as primeiras rondas que o Dave fez foi junto com o Morgan, porque ele estava aprendendo como que fazia, né, no começo, mas depois de uns 2 dias, mais ou menos, o Dave passou a fazer essas rondas sozinho. No dia em que o Dave foi fazer a ronda sozinho, ele passou por todos os andares, ele checou o porão, ele checou o primeiro andar, o segundo andar, ele viu que estava
tudo ok, não tinha ninguém lá dentro, aparentemente. Todas as portas estavam trancadas, todas as luzes estavam apagadas, né? As luzes que estavam acesas, ele foi lá e apagou. E aí, quando ele chegou no terceiro andar, ele entrou na sala de ensaio. A sala de ensaio não tinha uma porta. Então, você tinha que meio que enfiar a cabeça ali, olhar, ver se estava tudo certo, apagar as luzes e tava feito o trabalho. Só que enquanto ele tava olhando pra dentro da sala de ensaio, ele ouviu a porta do banheiro, que ficava do outro lado do corredor, bater com tudo. E aí, bom, ele ficou assustado, obviamente, não era pra ter ninguém lá dentro. O primeiro pensamento dele tem um invasor aqui. Então ele sacou a arma que ele andava, ele foi apontando ali pela porta do banheiro e ao mesmo tempo ele ligou no rádio pro Morgan. Ele falou, olha, eu ouvi esse barulho, dá uma olhada na câmera, vê se tem alguém aí. O Morgan, na sala de controle, olhando as câmeras, não viu nada. Mas lembrando que aquelas câmeras eram muito ruins com a luz apagada e a luz estava apagada. Então se tivesse alguém não teria como ele ver. E aí o Morgan foi meio que olhando pelo corredor, ele não conseguia ver ninguém. Mas aí ele pensou, bom, se tem alguém aqui, pode ser que a pessoa não saiu correndo do banheiro, mas pode ser que ela correu pra dentro do banheiro. E o que era estranho é que a porta do banheiro tem aquele pezinho que quando você vai fechar, ela não consegue bater. Na hora ele achou meio estranho, mas ele acabou deixando isso pra lá. Então, quando ele e o Morgan viram que podia ter um invasor, o Morgan imediatamente subiu, ele tava com a arma dele também apontando. Os dois foram entrando assim, abriram a porta do banheiro, e aí eles checaram o banheiro inteiro. Não tinha uma alma, não tinha ninguém ali. Ou talvez tinha uma alma. Mas enfim, não tinha nenhuma pessoa ali. Bom, quando eles não viram ninguém dentro do banheiro, eles pensaram, tá, então a pessoa não entrou pra dentro do banheiro, ela deve ter saído correndo do banheiro. E aí eles ignoraram o fato de que a porta do banheiro não podia bater e foram checar os outros andares. Quando eles voltaram pra sala de controle, eles viram que as luzes do segundo andar estavam acesas. E aí eles foram lá ver, porque imaginaram que essa pessoa estivesse no segundo andar. Quando eles chegaram lá, não só as luzes estavam todas acesas, mas todas as portas estavam abertas, todas estavam destrancadas, sendo que o David tinha acabado de passar por ali, conferido que todas estavam trancadas, como ele tinha deixado. No primeiro andar, tudo estava normal, no porão também estava tudo normal. Eles foram olhar as câmeras de segurança de novo, eles desceram um pouco, né, voltaram a câmera, a gravação para ver o que tinha acontecido ali com aquele banheiro, só que a câmera não estava bem apontada para a porta do banheiro, ela estava apontada para trás. Então, se alguém tivesse entrado ou saído do banheiro, não ia dar para ver mesmo na câmera. Eles até fizeram mais uma ronda para garantir que não tinha ninguém lá mesmo, mas depois eles se convenceram que, de repente eles ouviram alguma coisa, eles devem estar meio ansiosos, meio assustados e não devia ser nada. No dia 11 de agosto, o Morgan tá sozinho lá no lugar. Ele vai fazer as rondas de sempre e quando ele tá sentado na sala de controle, ele começa a ouvir uns sussurros atrás dele. E aí ele, obviamente, fica assustado, mas ele fala, bom, esse é o meu trabalho, eu preciso ir lá ver se tem alguém aqui. E aí ele vai meio que seguindo esses sussurros e vê que eles estão vindo do porão. E conforme ele vai andando até o porão, os sussurros vão ficando mais altos. Ele vai descendo as escadas e quando ele chega na beira da escada, ele ouve uma tosse, como se tivesse alguém tossindo, obviamente, ali. Ele vai lá, acende todas as luzes, ele vê que não tem ninguém, ele vê que todas as portas estão trancadas, e quando ele vai subir as escadas de novo e assumir que ele devia estar imaginando coisas, ele começa a sentir um cheiro de fumaça. E o cheiro de fumaça estava vindo de uma porta em específico. Ele vai lá, destranca essa porta, entra, vê que tá cheirando muito fumaça, mas não tem nenhum lugar pegando fogo, não tem nenhum indício de que pode ter alguma coisa queimando. Ele chega 2 vezes à sala e aí ele fala, tá, não tem o que eu fazer, ele tranca a porta de novo, volta pra sala de controle e foi isso, basicamente. Algumas semanas depois, o Dave chegou um pouco mais cedo no teatro. O turno dele começava às 5 horas da tarde, mas ele chegou ali pelas 4h30. E aí quando ele chegou, tinha algumas pessoas conversando ali na mesa de recepção e um deles era um contador sênior do teatro. O nome desse cara era Blair e ele percebeu que essas pessoas estavam falando de fantasmas no teatro, como se ele fosse assombrado. E aí o Dave, né, que teve as suas experiências, que tava com um sentimento meio esquisito, vai lá e começa a conversar com essa galera e pede pra eles contarem a história do que tem naquele teatro. O Blair, então, pega o Dave e vai até o 3º andar, onde era o escritório dele, e os dois sentam lá pra conversar sobre o assunto. Basicamente, o que o Blair conta é que ele teve um dia que ele ficou trabalhando até tarde no teatro, mais ou menos por volta das 9, 10 horas da noite. Ele tava sentado na mesa dele, e a mesa dele é naquela sala que não tem a porta. E aí tem
tipo um negócio de vidro que dá pra uma sala que é onde tem os elevadores. E ele consegue ver, através desse lugar de vidro, os elevadores de dentro da sala dele. Então ele tava lá trabalhando quando de repente ele viu as luzinhas do elevador acenderem. Pra quem não sabe, é aqueles elevadores antigos que tem as luzes em cima. E essas luzes vão indicando em que andar que o elevador tá. Então primeiro acendeu a luz do porão e aí foi subindo pro primeiro andar, pro segundo andar e pro terceiro andar. E aí a porta do elevador abriu. E aí ele ficou olhando e ele ficou pensando, bom, o elevador deve estar agendado alguma manutenção, né? Deve ter acontecido alguma coisa do tipo. Só que daí começou a fazer um alarme no elevador como se tivesse alguma coisa na frente da porta e que precisasse tirar essa coisa pro elevador poder fechar a porta e descer. E aí ele ficou bem assustado. Ele foi até o elevador pra ver se tinha alguma coisa de errado, né? De repente. Óbvio que a primeira coisa que ele pensou não foi que era um fantasma, mas aí ele entrou nesse elevador e na hora que ele entrou, ele sentiu a temperatura cair imediatamente. E aí o elevador finalmente fechou a porta e começou a descer. Ele disse que ele não sabe exatamente por que ele ficou dentro do elevador, mas o fato é que eles desceram até o porão. O mais bizarro disso tudo é que o botão do porão acendeu como se alguém de dentro do elevador tivesse apertado pra descer até lá, só que não tinha sido ele. Então na hora que ele sai do elevador, que a porta abre, sabe aqueles negocinhos de incêndio que tem uma portinha vermelha e que abre e fecha? Na hora que ele saiu, tinham várias dessas portinhas abrindo e fechando sem parar. E aí ele falou, tá, deve ser algum problema, deve ser quando você abre essa porta, talvez ela feche sozinha, não deve ser nada demais. Só que aí ele testou, ele abriu a porta e ela não fechou sozinha. Depois daquela noite, o Blair disse pro Dave que ele nunca mais ficou trabalhando até tarde no teatro. Naquela mesma noite, depois que eles conversaram, o Dave compartilhou aquela história com o Morgan e foi aí que ele começou a se abrir. Ele dizia que desde que ele tinha começado a trabalhar naquele teatro, ele sentia como se ele estivesse sendo observado, que ele não se sentia confortável e os dois começaram a compartilhar esse sentimento de não se sentir bem ali dentro. Ao mesmo tempo que eles não se sentiam confortáveis, eles se sentiam meio idiotas de falarem sobre isso, sabe? Tipo, dois policiais adultos falando de uma assombração dentro do teatro não fazia sentido. Então eles tiveram uma ideia. Eles decidiram que o Dave ia chamar um dos melhores amigos dele, chamado Greg, pra passar um tempo com eles no teatro enquanto eles estavam fazendo as rondas, pra ver se ele se sentia da mesma forma. E o Greg achou meio estranho esse convite, mas ele ficou interessado e falou, bora, vamos lá. Os três, então, vão juntos fazer a primeira ronda, eles passam pelo auditório principal, tudo normal, até que eles finalmente têm que ir até o porão. Na hora que eles chegam no porão, eles acendem a luz e eles veem que uma das portas está aberta. E aí o Dave e o Morgan falam, bom, é nosso trabalho, a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo. Quando eles chegam na frente da porta, a porta bate com tudo e a maçaneta começa a mexer, como se alguém estivesse virando o tempo todo. E aí eles ficam muito assustados, mas é aquela coisa, eles precisavam entrar, porque poderia ser uma pessoa, e eles precisam fazer a segurança do lugar. Quando eles entram, os dois estão com a arma apontada para todos os lados, olhando todas as partes do cômodo. Era uma sala até que pequena. E aí o Greg fala, tá bom, vou ter que seguir os dois, não vou ficar aqui sozinho no porão. E ele entra atrás. Quando ele olha rapidamente pro canto, ele vê o que parecia ser uma figura de um homem com um capuz sentado no canto e olhando para baixo. E aí ele fica extremamente assustado, ele grita, ele sai de lá. E aí o Dave e o Morgan perguntam o que aconteceu. Daí ele falou, tem um cara aí dentro. E aí os dois lá com a arma apontada vão olhar de novo e não tem ninguém. Os três então saem correndo pra sala de controle. O Greg fala, gente, tô indo embora, beijo, boa noite, se virem aí, não quero mais saber desse lugar. E aí o Dave e o Morgan, eles estavam relatando esses acontecimentos, porque era obrigação deles contar qualquer coisa de diferente que estivesse acontecendo no teatro, mas eles não estavam falando como se fosse uma aparição, alguma criatura, uma coisa assim. Eles estavam falando como se tivesse um invasor, como se alguém estivesse brincando com eles ali dentro. Então eles conversaram com os responsáveis pelo teatro e eles falaram, tá, vamos trocar as câmeras de segurança, porque daí vocês conseguem ver melhor à noite, vamos colocar as câmeras infravermelho e aí se tiver alguém invadindo, a gente vai saber quem é. Então eles trocaram todas as câmeras, agora você não precisava acender a luz para ver dentro do cômodo, a câmera via quase que perfeitamente. Óbvio que a imagem não era 100%, mas era muito melhor do que a outra. E aí teve um dia que o Morgan tava trabalhando sozinho durante a noite, ele tava meio que brincando ali nas câmeras, vendo o que elas poderiam fazer. Quando ele olha para a câmera do auditório, ele vê que tem uma pessoa sentada bem no meio, e na hora que ele começa a focar naquela câmera, ele vê que essa pessoa vira para trás bem na câmera que ele tá olhando, e ele vê claramente um par de olhos. Só que quando ele olhou fixamente para essa pessoa, ou o que quer que seja, ela subiu até o teto e desapareceu. E aí o Morgan falou, chega,
chega, eu não quero mais, ele se demitiu e nunca mais voltou. Só sobrou o Dave trabalhando lá, e aí ele tava trabalhando sozinho, e em uma das noites ele ouviu o piano no porão tocando. Na verdade, ele sabia que era o piano do porão, porque não tinha nenhum outro piano no teatro, e aí ele vai descer pra ver, obviamente, achando que pode ser um invasor, como sempre. E aí quando ele vai descendo as escadas, o som do piano tocando vai ficando cada vez mais alto. Mas na hora que ele acende a luz e olha pro piano, aquela parte que protege as teclas do piano bate com tudo e fecha. Como sempre, ele não viu ninguém lá. Ele voltou para a sala de controle, se trancou e não foi fazer a segunda ronda. Ele também não aguentava mais. No dia seguinte, ele falou com o chefe dele e pediu para ele ser transferido para algum outro lugar. Nos 2 meses seguintes que se passaram, não tinha ninguém para ficar 100% do tempo fazendo a segurança do teatro. Então, alguns policiais ficavam se revezando em torno de 2, 3 horas e nada demais parece ter acontecido nesse meio tempo. No dia 26 de novembro, um policial veterano chamado Josh Thomas iria trabalhar 100% do tempo, todo o período lá dentro do teatro, como o Dave e o Morgan trabalhavam. Na primeira noite, ele não tinha ninguém para conversar. O Dave tinha conseguido um outro trabalho em que ele ficava patrulhando as ruas de carro, e a patrulha dele era até perto do teatro. E aí ele ouviu o Josh chamando no rádio algum policial, porque ele dizia que alguém tinha invadido o teatro. O Dave já conhecia aquela história. Ele não queria ir até lá, mas ele sentiu a responsabilidade de ajudar o Josh, principalmente porque ele já tinha passado por aquilo. E na hora que ele chegou no teatro, ele viu o Josh na porta dos fundos do teatro, parado e olhando assim pra porta. O Dave chegou, perguntou o que tinha acontecido. O Josh disse que estava fazendo as rondas dele quando ele começou a ouvir vozes no porão e ele achou que alguém tivesse invadido. Então ele foi até lá, não viu nada e foi fazer as rondas pelas outras partes do prédio. Quando ele chegou no 3º andar, ele viu o elevador subindo do porão até o 3º andar, e aí a porta abriu e não tinha ninguém. Foi aí que o alarme do elevador ligou e ele pediu ajuda. Então ele e o Dave começaram a dar uma volta pelo teatro. Eles pararam ali no palco do auditório principal. O Josh estava virado para a plateia e o Dave estava de costas, e os dois estavam conversando e trocando uma ideia, quando de repente o Josh congelou. Ele disse que tinha um homem atrás do Dave, e na hora que os dois olharam, tinha um homem de capuz com os braços ao lado do corpo e olhando para baixo. Quando os dois olham, essa pessoa ou essa criatura olha para eles com os olhos fundos e negros e parecia que ele estava queimado. Logo depois ele corre para fora do teatro e ninguém vê mais essa pessoa. O Josh acredita até hoje que era uma pessoa que invadiu o teatro. Já o Dave acredita que foi uma assombração. O Dave contou tudo o que ele sabia pro Josh, e essa foi a última vez que ele pisou naquele teatro. Mas ele fez algumas pesquisas sobre o local e ele descobriu que nos anos 40 teve um incêndio terrível que tomou boa parte do teatro e que um homem ficou preso no porão sem conseguir sair e acabou morrendo lá dentro. E depois disso, os três passaram a acreditar que esse homem que eles estavam vendo lá era o mesmo homem que morreu no incêndio. Essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês acham que era uma assombração ou era um invasor. Eu vou colocar as fontes da onde eu tirei essa história aqui na descrição do episódio para vocês checarem também. Tem um episódio de um programa de TV onde esses policiais estão contando a história deles, e é por isso que a gente sabe todos os detalhes, e essa história fica com mais credibilidade ainda por serem policiais contando. Então é isso, gente, até a próxima!